1 Tessalonicenses capítulo 5, conclusão da nossa meditação nessa carta de Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Revesti-nos da couraça da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus nos destinou, ou melhor, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês também a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua os outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que essa carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Glória a Deus. Moldados pela eternidade, crer na volta de Jesus, manter acesa a chama do amor pela volta de Jesus, muda a nossa vida pessoal, muda a nossa vida como igreja. Essa chama de amor pela volta de Jesus precisa ser alimentada no nosso coração, precisa ser lembrada constantemente. Se no primeiro século, o apóstolo Paulo, naquele tempo, o Espírito Santo usou os escritores bíblicos para enfatizar tanto a volta do Senhor Jesus, será que nós, a igreja contemporânea, não precisa falar disso, pensar nisso, orar por isso, se preparar para isso, muito mais do que todos os outros que já passaram? Mas parece que é o contrário. A gente parece que esse assunto tem se tornado mais raro, porque a igreja está voltada muito para as coisas da terra, prosperidade material, ou o próprio crescimento da igreja pode nos distrair e tirar os olhos do Senhor. É interessante que as últimas palavras de Jesus não foram ir por todo mundo e pregar o evangelho. Há muitos que acham que essas foram as últimas palavras. As últimas palavras de Jesus registradas na Bíblia estão lá em Apocalipse capítulo 22. Os irmãos lembram quais são as palavras? Lá no finalzinho do Apocalipse, as últimas palavras de Jesus registradas na Bíblia, foi o apóstolo João que colocou em Apocalipse 22, que coisa, versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz:
certamente venho sem demora. Amém. Venha, ou vem, Senhor Jesus. Maranata, a palavra que significa. Por que será que está escrito assim? Porque isso é que mantém a igreja com os olhos puros, com os olhos em agradar a Deus, com os olhos no Senhor Jesus, com os olhos uma vida espiritual profunda, séria, bíblica, de oração, de santidade. É isso que mantém a igreja com os olhos no campo missionário, nos povos não alcançados, seja na sua nação ou nas outras nações. Se não cremos na volta de Jesus, querido, vivemos uma vida morna. Certamente a tua vida e a minha refletem o quanto cremos na volta de Jesus. O quanto eu anseio pela volta de Jesus define a minha saúde espiritual e a minha profundidade de intimidade com Deus, e a maneira que eu sirvo a Deus. Todas as coisas são moldadas pela minha convicção de que eu tenho uma pátria superior, o meu investimento, a minha semeadura. Tentaremos também resumir em 4 pontos finais. 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando eu creio na volta de Jesus, eu vou me manter atento e com uma vida de sobriedade. Paulo diz isso de maneira clara. Sejam atentos e sóbrios, estejam atentos e estejam sóbrios. Versículo 6, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Deus fala isso o tempo todo para a igreja. Irmãos, o dia do Senhor será como ladrão para o ímpio. Agora eu vou pegar muita gente de surpresa. A volta de Jesus não será surpreendente para a igreja, será para o ímpio. A igreja estará o aguardando. Nós não saberemos o dia, mas em nosso espírito estaremos prontos e ouviremos o som da trombeta e reconheceremos, porque o Espírito do Senhor habita em nós, e o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem é do Senhor tem sentido isso no seu coração cada dia mais forte. O Senhor está voltando. Não será surpreendente para nós. O dia nós não sabemos, mas o texto diz: para vocês, irmãos, vocês não estão em trevas. Você já percebeu isso aí? No versículo 1 ele fala: não há necessidade que eu escreva sobre a volta do Senhor. Ele diz: vocês sabem que vem como ladrão. E ele diz: quando disserem paz e segurança. Esta ideia que tem que ter guerra no mundo inteiro, tem que ter destruição no mundo inteiro, para que aí sim Jesus venha. Tem muita gente achando assim: por enquanto as coisas estão até boas. Quando disserem paz e segurança, a guerra não estará em todos os lugares, a epidemia não estará em todos os lugares, serão pontuais como já tem hoje, mas haverá paz e segurança aparente, falsas, promovida pelo sistema, pelo capitalismo, pelo anticristo. Vai na Europa hoje, você diz que a Europa é um lugar maravilhoso, quem não gostaria de ir para lá? Paz e segurança, eles acham, mas eles estão mortos espiritualmente, num geral. A Europa não crê em Jesus. Ateísmo, islamismo, cristianismo morto. Então, o texto diz que as pessoas estarão distraídas. No versículo 4, mas vocês, irmãos, não estão em trevas. Ou seja, vocês não estão, para que esse dia vos apanhe por surpresa, como ladrão. Ele será surpreendente para os que estão em trevas. Quem estará na luz vai ter no seu coração uma convicção: o meu noivo está chegando, está cada dia mais perto. Então vai nos manter atentos e sóbrios. Toda vez que Jesus falou sobre a vinda dele, ele falou: sede sóbrios, cuidado para não se sobrecarregar com as preocupações deste mundo. O dia do Senhor será como nos dias de Noé. A Bíblia diz: os homens estarão casando, se dando em casamento, comendo e bebendo. É muito interessante, porque Jesus não fala de nenhum tipo de pecado. Ele está falando de uma vida distraída, voltada apenas para as coisas terrenas. Nós precisamos cuidar. No meu ver, na minha percepção, nos últimos meses, a maior batalha no final dos tempos vai ser na nossa mente, no sentido de vencermos a pressão do trabalho excessivo, do ativismo e de uma vida de ansiedade contínua. Esta tem sido a batalha da maioria das pessoas, inclusive nossa. Nós precisamos ouvir Deus, ter tempo a sós com Deus, ter um altar particular, profundo em Deus, um lugar secreto onde nós nos encontramos com Ele todos os dias para ouvi-lo. E quem tiver o altar secreto edificado estará pronto para a volta de Jesus, e ficará de pé diante das grandes batalhas que nós estamos vivendo hoje. Batalha espiritual, batalha ideológica, batalhas na mente, que tem sido aumentado a cada dia, da distração, uma das armas principais do diabo, nos distrair com as bênçãos, com o lazer excessivo, com o entretenimento.
nós precisamos amar a Jesus mais e mais. Em 18º lugar, crer na volta do Senhor Jesus me faz cultivar uma vida corporativa profunda como família espiritual. Eu vou conviver com a igreja do Senhor, eu vou ser parte do povo do Senhor, eu vou conviver com a igreja local, eu vou ter vida corporativa, o que hoje tem sido uma batalha para muitos. Quantas pessoas hoje dizem, eu tenho Jesus, mas não tenho igreja, não preciso. Eu sigo a Jesus, não sigo o pastor. Querido, você precisa ler Bíblia, você precisa ouvir o Senhor. A Bíblia diz que quanto mais que se aproxima o dia, não deixem de congregar. Hebreus diz isso. Quanto mais próximo da volta de Jesus, mais necessário termos aliança com a igreja do Senhor. A partir do verso 12, Paulo vai descrever isso para a igreja de Tessalônica. Diz, irmãos, primeiro, você tenha em grande apreço os que trabalham, os que vos presidem no Senhor e admoestam. Tenham eles em máxima consideração, porque a tendência a nós é que aqueles que nos admoestam ou lideram espiritualmente, nós começamos a ter algumas dificuldades, até porque eles são instrumentos de Deus para nos corrigir, para nos despertar. Ele diz, olha, tenham eles como consideração, não é idolatrar, mas é considerá-los como servos de Deus. E depois ele vai falando, vivam em amor. Ele fala no versículo, vivam em paz uns com os outros. Vivam, irmãos, em comunhão. Versículo 14, admoestem os que vivam de maneira desordenada, consolem os desanimados. Ele está falando de vida corporativa. Nós precisamos ajudar uns aos outros, exortar quem está errado, consolar o que está desanimado. Não é pensar só em você, eu preciso disso. Não, você precisa dar. Seja você alguém que serve no corpo, que abençoa os outros. Console os desanimados, ampare os fracos e sejam pacientes com todos. Por que as pessoas saem da casa do Senhor e deixam de congregar? Por causa do orgulho. O orgulho gera a ofensa, e a ofensa nos separa da graça de Deus e da vida do céu dentro da gente. Raiz de amargura separa da graça. Hebreus. Por que ficou assim? Porque não tem paciência. Pastor erra, ovelha erra, escândalos virão. Jesus disse, é inevitável, mas quem ama Jesus permanece no corpo, ama as pessoas. E se chegou um momento onde aquela igreja local, talvez o nível de situação que você se envolveu foi extremamente irreversível, o Senhor vai te encaminhar para outra família espiritual, mas nunca ficar isolado, isolamento espiritual. O Senhor vai nos fazer viver vida corporativa, para um ajudar o outro a se manter aceso para a volta de Jesus. 19º lugar, para quem a igreja que crê na volta de Jesus, ela não vai apagar o Espírito Santo. Não vai apagar o Espírito Santo. Versículo 19 em diante, Paulo diz, não apaguem o Espírito. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Jesus nos deu como garantia que Ele vai voltar. O Espírito Santo é que nos ensina a amar a volta de Jesus. O Espírito Santo é que nos corrige dos nossos erros. O Espírito Santo é Deus em nós. Ele não é Deus menor, Ele é Deus em nós. Ele é a terceira pessoa da triunidade, do Deus triuno que habita em nós. E quanto mais eu creio na volta de Jesus, eu vou querer intimidade com o Espírito Santo, porque Ele é quem me ensina, é Ele quem me corrige, é Ele quem me consola. Eu preciso ouvi-lo, ouvir. O que o Espírito Santo falou com você nos últimos 3 dias? Se você não tem resposta para isso, algo está errado, porque Ele fala pela palavra, Ele fala lembrando a gente de verdades, Ele fala nos fazendo observar situações na nossa vida que precisam ser mais aperfeiçoadas para nos parecermos com Jesus. A obra do Espírito Santo diária é nos tornar mais semelhantes a Jesus. Todos os dias, quando você acorda, o Espírito Santo quer matar você, matar o seu ego e tornar você mais parecido com Jesus, nos lapidando. Então nós não podemos apagá-lo. Do versículo 19 em diante, ele fala, não apague o Espírito, e ele nos dá umas dicas. O Senhor diz, não despreze as profecias. Profecia não é quando alguém chega e te dá uma revelação. Profecia são as palavras bíblicas de Deus, que nós não podemos deixar se tornar menor na nossa vida, irrelevante, desprezar o que Deus está falando pela sua palavra, nos instruindo. Porque algumas pessoas se impressionam muito quando recebem uma revelação de alguém, mas não amam a palavra na sua essência e não guardam as verdades bíblicas no seu coração. Não despreze a palavra de Deus, não a trate como
de menor importância. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. O apóstolo Paulo está dizendo: você está ouvindo muitas coisas, lendo muitas coisas, mas guarde o que é bom, se alimente do que é bom. Isso faz com que a gente não apague o Espírito Santo. Ele ainda diz: se abstenham de toda forma do mal, toda aparência do mal. Há sites que você não deveria entrar, há reportagens que você não deveria nem ler, porque não edifica, contaminam, é a aparência do mal. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado, mas é a aparência do mal. Coisas que nós não deveríamos desenvolver, lugares que não deveríamos ir. Se você quer manter o Espírito Santo na tua vida, falando ao teu coração, você quer manter uma intimidade com o Espírito Santo, quem crê na volta de Jesus, amado, vai querer cada dia mais, vai se desesperar falando: Espírito Santo, eu quero te ouvir. E não é ouvir para saber o que ele tem a falar, é ouvir para obedecer. Quanto mais eu quero obedecer, mais Deus fala. Quanto mais o meu coração se quebranta, mais Deus se revela. Quanto mais eu tenho o desejo de agradar a Deus, mais eu vou ouvi-lo. Porque o Espírito Santo tem prazer de falar com quem tem prazer de obedecer. Não apague o Espírito, não desobedeça o Espírito Santo. Todos nós, no fundo, o Espírito Santo está tentando falar conosco, mas às vezes a gente faz de distraído. Ele fala para a gente mudar uma atitude, a gente fala: ah, mas é muito difícil. Não, é porque a gente não quer. Ele fala para a gente fazer algo, a gente fala: ah, mas vai exigir muito de mim. Não, é porque a gente não quer obedecê-lo. E por que nós não queremos obedecer ao Espírito Santo? Porque nós queremos fazer a nossa vontade, porque nós queremos resistir a Jesus. E quem resiste ao Espírito Santo apaga o Espírito Santo. E em último lugar, crer na volta de Jesus vai me fazer buscar a santificação do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. Você não é um corpo, e nem você é uma alma. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. E qual nós precisamos cuidar? Dos três. Quanto mais eu creio na volta de Jesus, eu não vou brincar com o meu corpo, eu não vou brincar de comer toda a porcaria que aparece, e ainda usar argumentos carnais, dizendo que a gente é crente, então a gente gosta muito de comer. O Senhor vai te cobrar isso, se você ouvi-lo, é óbvio. Se nós ouvirmos o Senhor, nós vamos ter mais cuidado em todas as áreas da nossa vida, espírito, alma e corpo. O texto diz isso: irmãos, no versículo 23, o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Meu espírito nasceu de novo quando eu creio em Jesus. O nosso espírito é a nossa parte que tem intimidade, relacionamento com o Senhor. A minha alma, a palavra alma tem a ver com mente e emoções. Eu preciso cuidar da minha mente e das minhas emoções. Eu preciso dormir cedo. Eu preciso guardar na alma aquilo que é bom, jogar fora o que é mal. Eu preciso cultivar emoções saudáveis. Eu preciso me descontaminar de pensamentos e sentimentos que adoecem. Preciso cuidar da alma, cuidar dos meus pensamentos, um estilo de vida saudável. E o corpo? Preciso me alimentar com aquilo que faz bem, aquilo que é saudável. Eu não preciso me tornar um vegano, eu não preciso me tornar uma pessoa extremamente rígida. Mas, querido, o relaxamento com o corpo é um mau sinal. É um mau sinal. Se a gente quer servir a Deus bem, nós precisamos comer e cuidar do corpo, para que o corpo seja muito bom, para servir melhor, para ter mais força, para ter mais energia, para ler melhor, para descansar melhor, para servir a Deus melhor, para poder ir e vir com alegria, com mais ânimo, para servir a Deus. O corpo é templo do Espírito. É impressionante que alguns só lembram disso quando é para se fantasiar, para se vestir de maneira extravagante. Meu corpo é templo do Espírito, eu preciso me arrumar muito, comprar coisa cara. Você está equivocado. Você deveria cuidar da saúde do corpo, não da aparência. A aparência também, mas na aparência a Bíblia diz que nós temos que ser como? Simplicidade. Precisa gastar muito dinheiro com roupa e não gastar com a alma, e não investir no corpo, na saúde e no espírito. Muitas vezes a pessoa não se alimenta. A minha oração é que nós possamos estar sempre lembrando que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós fomos destinados para a eternidade. Quem não ama Jesus profundamente enquanto em vida é porque perdeu a visão
de que Jesus vai voltar e nós vamos viver para sempre com Ele. Amar a volta de Jesus não é uma fuga desse mundo, é uma convicção que nos mantém na presença dEle, agradando todos os dias da nossa vida. Que esta unção, ou que essa revelação, melhor dizendo, possa crescer em mim e em você todos os dias, até o dia da sua vinda, que possamos nos preparar para a volta dEle. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe os amados. Nos próximos 3 dias nós vamos estar dando um seminário de intercessão profética que a gente dá em várias cidades do Brasil. Então os próximos 3 dias estaremos em Minas Gerais, uma cidade chamada Buritizeiros, depois de Belo Horizonte. Então as primícias que os irmãos recebem, nós voltaremos segunda-feira. Mas que o Senhor Jesus abençoe a todos. Se puderem, orem por nós, pelos nossos projetos, que é de mobilização missionária em todo o Brasil, onde nós temos ido. Deus nos abençoe.